A Márcia já mencionou o espaço Disciplinas EAD, no ensino presencial. Eu vou abrir aqui só para vocês terem uma ideia de como que é. E esse espaço, o curso está baseado nele, ele é uma parte, ele é uma aba desse espaço. Tá? Por que a gente organizou esse espaço EAD, né, no Disciplinas EAD no ensino presencial? Porque a gente tem sempre muita demanda do professor com dúvidas, igual a Márcia colocou, a respeito de como organizar, né, as atividades para colocar elementos da EAD dentro da disciplina dele do presencial mesmo. Né? A gente sabe que tem muita coisa que a gente pode trabalhar com o aluno ali, antecipando conteúdo, ou você tem um aluno que está em polo ou em campo, e a gente quer... é muito comum essa demanda de eu gostaria de organizar minhas atividades, aproveitar o que a EAD tem, para eu poder facilitar essa parte do ensino ali e ficar, às vezes, com a aula mais para uma prática, para uma conversa. Né? A gente tem aquela ideia da metodologia de sala de aula invertida, que é muito utilizada na medicina. Eu sei que o pessoal usa muito estudo de caso também. E existem várias coisas que a gente pode antecipar e organizar, e a EAD ela ajuda muito nisso. E vocês têm sempre disponível em todo semestre a disciplina criada no Moodle. Né? A gente sabe que essas disciplinas são subutilizadas, às vezes, por questão do professor realmente não ter aquela prática. Né? A disciplina está ali, mas o que eu coloco ali dentro? O que eu vou colocar ali no Moodle que vai facilitar a minha aula, vai ser legal para o aluno, né? E vai me dar essa ajuda na organização da aula em geral. Então, esse espaço ele surgiu dessa necessidade, né, da gente atender assim, vários professores ao longo desses anos que a gente vem trabalhando lá na assessoria, e são sempre as mesmas dúvidas. Como é que eu organizo o meu conteúdo de acordo com a educação à distância? Educação à distância, sim, presencial, a mesma coisa? A gente sabe que não, mas qual que é a diferença? Né? Então, esse espaço ele vem com vários elementos que vão ajudar o professor a pensar na organização do material dele mesmo. Né? Como que eu coloco isso nos moldes da EAD e como que a EAD vai me ajudar. Então, o espaço, vou dar uma navegada aqui rapidinho, você faz autoinscrição, tá? Ele está lá em turmas adicionais, então ele não desaparece ao longo do semestre, você se inscreve uma vez, você pode acessar sempre. Ele é realmente um local de consulta, e a gente tentou organizar ali dentro algumas questões de legislação, né, que estão aqui na aba inicial. Tá? Você tem aqui, olha, os parâmetros, a Márcia retirou todas as informações que ela passou agora da legislação, né, desses parâmetros. Então, para quem vai estar interessado e vai colocar alguma disciplina à distância, acho que o primeiro ponto é realmente ler os parâmetros com calma, né, para ver como que vai ajustar essas coisas em termos da unidade e do colegiado e tudo. Tá? Aí a gente tem também uma aba que ela é dedicada para o planejamento. E esse planejamento a gente faz dentro dos moldes do design educacional, né, que é uma linha de trabalho em que você realmente desenha a sua solução educacional. Né? E aí é só uma metodologia, existem várias que você pode aplicar, mas a gente escolheu essa porque é onde a gente tem formação. Tá? E o design educacional ele apresenta uma série de ferramentas, e as ferramentas que a Márcia citou, né, que é a análise contextual, o mapa de atividades e o caderno, né, de chave de correção, elas são 3 ferramentas importantes. Por quê? Porque você pode contar com um auxiliar se você tiver essas ferramentas organizadas. Ela é uma maneira de você passar para a pessoa que vai trabalhar com você como que você quer que corrige, quais são seus parâmetros, o que você quis com aquelas atividades. Então, na verdade, é o que o professor já faz todo semestre. Né? Que é pegar aquela ementa e dar uma detalhada um pouco maior nela, colocando seus objetivos, listando as atividades, e aí acompanhando esse material do que como você quer que o seu auxiliar corrija. Né? Porque a gente sabe que correção, às vezes, dá um pouco de divergência, ali, igual a Márcia falou, tem um item de subjetivo naquilo, então a chave de correção ela acaba com isso, porque você coloca ali como que você quer que o seu auxiliar, o seu bolsista, ou o professor que está trabalhando com você corrija ali junto com você. Tá? Então, essas ferramentas elas estão disponíveis aqui na aba de planejamento. Tá? A gente tem uma aba só para o Moodle. O Moodle ele é um software livre que ele muda muito. Tá? A gente tem uma comunidade imensa trabalhando em cima do Moodle, então, todo semestre tem novidade. O Moodle da universidade ele está sempre sendo atualizado uma versão atrás da atual, porque a gente sempre espera ver se a atualização vai realmente funcionar para depois instalar. Então, você nunca vai ter o último Moodle no Minha, nem no CAED virtual, você sempre vai ter o anterior. Porque aí a gente testa,
funcionou legal, então semestre que vem entra o próximo. Tá? Isso é muito dinâmico. Vocês perceberam que o Moodle, nas últimas versões, mudou muito, porque o pessoal do Secom resolveu mexer também no layout, mas é o mesmo software em todos os locais que você mexer. Tá? Depois a gente vai ver aqui no CAED Virtual, que vocês vão trabalhar no CAED Virtual, que ele é um pouquinho diferente só ali na parte de apresentação, porque a gente escolheu ali um template diferente e tem alguns rótulos, algumas coisas que são diferentes do Minha. Mas a aplicação é exatamente a mesma. Tá? O Moodle é muito intuitivo, então ele é muito fácil de mexer. Aqui nessa aba do espaço, a gente colocou vários tutoriais. Tá? Não são os últimos, assim, eles não estão extremamente atualizados, porque, como a gente disse, a gente tem que ficar correndo atrás do Moodle todo semestre. Tá? Mas a essência do Moodle não muda muito, o que muda são alguns assim, itenzinhos que eles vão trocando, botão que eles mudam o formato, então é super tranquilo. Tá? E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que eu queria destacar, é que o Moodle ele integra com o diário de classe. Então, se o Moodle estiver bonitinho, redondinho, com tudo preenchido, se o livro de notas estiver ok, você vai lá e puxa tudo para o seu diário sem precisar ficar fazendo manualmente. Isso é muito bacana. Assim, quando a gente fala com o professor e fala, poxa vida, se isso ficar organizado, facilita a minha vida, né? Porque preencher diário é chato. Então, e dá trabalho. Ali a gente tem então, um tutorial que ensina o professor como puxar esses dados. Mas aí como que vai funcionar? Se o Moodle estiver ok, para ele estar ok, ele tem que estar bem planejado. Senão, na hora de puxar os dados, aí você ainda vai ter que ficar corrigindo alguma coisa à mão. Tá? Então, a gente recomenda que, assim, quem tiver interesse, depois assistir com calma, tá? Que tem todo o passo a passo aí. Além dessa aba, a aba principal aqui, que é a estrela de hoje, é a aba de recursos. Tá? Por quê? Qual que é a nossa intenção? A gente vai falar de Moodle, mas a gente quer mostrar para vocês que o Moodle não é um software duro, que ele conversa com várias ferramentas que estão aí no nosso dia a dia e que a gente nem sempre usa para educação. Né? Que tipo de ferramenta? YouTube, por exemplo. A gente tem 500 mil de coisas no YouTube, posta vídeo dos netos, posta vídeo do filho, do cachorro, mas a gente não posta aula lá. Por quê? Né? Porque eu não sei como é que eu faço para fazer o Moodle conversar com o YouTube. Conversa. Tá? Tem maneiras de você puxar e fazer uma configuração bacana, tem como subir vídeo para o YouTube fechando o vídeo para não ficar público para todo mundo. Então, a gente vai trabalhar focado nesses elementos. Tá? Aí, na aba de recurso aqui, você tem algumas informações. Né? Essa aba, a gente discute primeiro um pouco sobre recurso de mídia e hipermídia, pensando que recurso de mídia não é feito com objetivo educacional a princípio, mas que a gente pode fazer uma adaptação e utilizar. Tá? A gente fala aqui de objeto de aprendizagem de repositório, que é legal ter essa noção do que é objeto de aprendizagem e o que não é. Né? Tem coisas, o objeto, a princípio, ele é feito com objetivo educacional, senão ele não tem esse título. Né? Mas a gente pode, sim, aproveitar recursos de mídia e depois fazer uma adaptação. A gente fala aqui nessa aba sobre direitos autorais. Direitos autorais é uma coisa importante, porque a gente tem uma noção assim, que é muito popular de achar que tudo que está na internet é público e não tem direito em cima, mas tudo tem direito incidindo sobre ele. Não importa se a pessoa subiu ali o vídeo e está lá, e você fala assim, não, mas essa pose aqui ela está publicando, é para todo mundo. Não, tem direito autoral ali incidindo. E aí, quando a gente pega o material da rede para utilizar como recurso educacional, a gente tem que ter essa noção de que aquela pessoa que disponibilizou aquela foto, mesmo se ela não tiver essa intenção, ela é dona. E aí tem direito autoral incidindo. Então, como que eu vou fazer essa escolha? Existem locais em que você faz uma busca e que existe ali uma licença que a pessoa disponibilizou, e aí você vai fazer a pesquisa procurando essas licenças. Para quê? Para não correr o risco, por exemplo, de empregar uma foto num vídeo e depois responder por um processo, ou não poder usar o vídeo. Né? Uma coisa que o pessoal me pergunta muito, assim, mas, Cristina, e o meu PowerPoint de sala de aula? Sala de aula é evento educativo, não incide direito autoral sobre um evento. Se você utilizar seu PowerPoint só na sala, não tem problema. Mas, a partir do momento em que eu pego aquele PowerPoint e transformo em videoaula, aí o direito autoral está incidindo. Tá? Então, tem essa diferença. Assim. Então, eu posso usar várias fotos de laboratório na minha sala? Posso. Mas, se você for fazer vídeo das fotos, você tem que ir atrás do dono e perguntar se você pode fazer o vídeo ou não. Tá? Então, isso é uma coisa importante que esse itemzinho de direito autoral está apontando. Um outro item também falando de acessibilidade, a gente tem já que pensar, porque é uma orientação da universidade criar objetos e montar um ambiente acessível, o Moodle é acessível. Tá? E aí,
o que a gente coloca lá dentro também tem que seguir certos parâmetros, e aí esse material aponta alguns parâmetros de acessibilidade para a gente considerar na hora que estiver produzindo. Tá? Quem que está acessando? Eu tenho aluno que é deficiente visual, eu tenho aluno que tem alguma deficiência de leitura, dislexia, não sei. Então, eu tenho que considerar, e aí a gente tem aqui algumas orientações de materiais que vocês podem acompanhar e fazer a leitura. A gente tem 2 abas que ensinam a produzir objetos, tá? Então, quem quiser depois se aventurar, são vários tutoriais ensinando a produzir desde podcast, a fazer live para o Facebook, para o YouTube. E aí, assim, é bem bacana. Tem tutoriais ensinando a fazer animação. Então, tem muita coisa legal que dá para fazer, o professor mesmo fazer, sabe? Sem precisar esperar uma equipe especializada que nem sempre está disponível ou dentro do prazo que você está precisando, tá? Então, essa é a aba de recursos. Depois, a gente tem uma aba com apoio institucional, em que você tem os nossos contatos, tá? Dá para fazer contato com a gente aqui por meio do curso. Se você quiser, tem fórum, tem questionário aqui que você pode preencher e enviar, a gente faz contato, tá? E aí depois a gente vai deixar o e-mail do CAED também. Aqui é uma aba de avaliação, né? E aí depois, quem quiser acessar, na hora que a gente for fazer a prática, eu coloquei o link da autoinscrição num outro arquivo que eu vou disponibilizar. Aí é só logar no Minha e clicar no autoinscrição, ele já te pergunta, você quer ser inscrito nessa turma? Você aceita e já está inscrito. Tá? Então, fica o convite aí para poder visitar o espaço, né, que ele vem para poder nos ajudar, tá? Para tirar essas dúvidas e tudo.